Olá, sou a professora Lucélia. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de Pascal, lógica de programação. Nós vamos tratar hoje da estrutura de repetição, dando continuidade à nossa aula anterior, quando nós tratamos de estrutura de seleção. Bom, muitas vezes nós precisamos repetir um programa inteiro ou parte do programa. E como você faria para solucionar esse problema? Bom, se você não tiver o conhecimento das estruturas de repetição, você terá de declarar muito mais variáveis, terá de repetir códigos várias vezes. A estrutura de repetição, ela veio para solucionar esse problema. Com apenas alguns comandos, você pode repetir quantas vezes você quiser. Nós temos dois grupos de estruturas de repetição. Nós temos a estrutura de repetição determinada, que nós vamos estudar primeiramente nesta aula, e estrutura de repetição indeterminada, que nós vamos estudar na próxima aula. A estrutura de repetição determinada, ela é assim chamada porque nós temos o número de vezes que a parte do programa irá se repetir já desde o início da repetição, desde o início do bloco de repetição, nós já sabemos quantas vezes o programa ou parte dele irá se repetir. Já na estrutura de repetição indeterminada, nós temos apenas uma condição para encerrar, mas é o usuário que vai determinar em que momento ele deseja parar. Ou seja, quando nós iniciamos o bloco de repetição, nós não sabemos quantas vezes aquela parte do programa irá se repetir. Bom, como é que funciona a sintaxe da estrutura de repetição determinada para ou for em Pascal e outras linguagens em inglês? Eu tenho o comando para, declaro uma variável, aqui nós declaramos o a, coloco o valor inicial e a palavra até e o valor final, e depois a palavra faça. Aí nós temos início e fim, em Pascal, begin e end, e os comandos que eu desejo que se repitam. Eles ficam dentro do início e fim do meu para. Bom, em Pascal, então, em vez de para, nós temos for, a variável, o sinal de atribuição, o valor inicial, a palavra to, o valor final e a palavra do. Aí nós temos, aqui é begin e end, e os comandos ficam aqui dentro. Algumas dicas muito importantes, fundamentais para que você consiga trabalhar sem problemas com a estrutura de repetição for. O identificador, que é aquela variável que eu uso lá no for, ela deve ser declarada do tipo inteiro, do tipo integer. Até poderia também ser declarada char, no caso em Pascal, mas a gente normalmente não usa, a gente usa realmente o integer. No nosso exemplo anterior, nós usamos a variável a. Essa variável poderia ser uma outra variável qualquer, desde que ela seja do tipo inteiro. Eu uso muito i, porque é inicial de índice de repetição, alguma coisa assim. Então, esta variável sempre tem que ser declarada do tipo integer. Outra dica é que a variável que controla a repetição, ela pode ser impressa se a gente precisar dela para numerar uma lista, para se posicionar dentro do programa. Eu vou mostrar isso no nosso primeiro programa, já já. E a variável que controla a repetição, ela jamais poderá aparecer no comando de leitura, ou seja, no read, dentro do bloco de repetição. Por quê? Bom, nós temos aqui o comando for. Olha aqui, isso aqui é a dica número 2, tá? Olha só, eu vou imprimir os números de 1 a 100. Então, eu posso imprimir aqui no write a variável que eu estou usando, o i. Já no comando read, no comando de leitura, que é a nossa terceira dica aqui, a variável que controla a repetição jamais aparecerá no comando de leitura dentro do bloco de repetição. Por quê? Porque é o seguinte, tudo que está nesse begin e esse end vai se repetir. Bom, como é de 1 até 100, nesse caso vai repetir 100 vezes. Vamos supor que eu coloco o read e a variável i, que é o que nós estamos tratando aqui nesse momento. Se eu coloco o read aqui, o usuário vai, vamos supor que ele digite 200. Então, o meu i ia apenas até 100. Se ele deu um comando read e o usuário digitou 200, ele não vai mais se repetir. Então, ele vai encerrar
no momento que o usuário digitou esse número maior do que o valor final aqui do meu for. Voltamos aqui à explicação. Bom, todos os nossos programas começam com a palavra program, depois eu dou um nome para o meu programa, coloco a palavra reservada var e declaro minhas variáveis. No nosso caso, nós temos apenas uma variável e do tipo integer. Como eu disse na dica número 1 aqui, o identificador que nós tínhamos usado a, agora nós usamos i, sempre tem que ser do tipo integer. Bom, aí nós iniciamos o programa e colocamos for i, que é a variável que eu declarei, o sinal de atribuição de 1 até 100 faça. Ou seja, eu sei que isso aqui vai se repetir 100 vezes. Por isso é que nós chamamos de estrutura de repetição determinada, de 1 até 100 e pronto. Então, eu não posso usar o comando read. O que é o comando read? Comando de leitura, que captura um dado que o usuário digitou. Se eu uso abaixo do write, aqui, abaixo do write, eu uso um comando read e coloco i, e o usuário digitar um valor maior do que 100, ele já vai encerrar o meu for. Não vai se repetir 100 vezes como estava previsto. Por isso, eu não posso usar o comando read, mas eu posso usar o comando write, que é o comando que exibe um dado na tela, normalmente, sem problema algum, ok? Daqui a pouco nós vamos executar esse exemplo. Bom, mais uma vez, eu sei que ainda pode ter alguém com dificuldade de fazer o download do Pascalzinho, então está aqui o site novamente, né, o blog do Pascalzinho, para que você possa fazer download caso você precise. O meu já foi baixado, eu vou abrir aqui o meu Pascalzinho, então, nesse momento, para que a gente possa executar esse programa. Tá? Quero ampliar. Bom, em vez de executar aquele programa primeiro, eu queria mostrar para vocês um exemplo bem simplesinho, para que fique mais claro. Vamos lá. O uso do for. Primeiramente, eu vou fazer um programa que vai executar uma única vez. Depois, vou acrescentar alguns comandos para que ele se repita 5 vezes. Eu quero fazer um programa que mostre o dobro de um número. Então, eu vou declarar a variável num e a variável dobro. Vou declarar tudo do tipo integer. Não tem problema, né? O dobro de um número pode ser inteiro. Não tem divisão. Bom, vou enviar um comando para que o usuário informe, perdão, faltou um N, informe o valor desejado, o valor que ele quiser digitar. Read, que é o comando leia, que vai captar esse dado, e minha variável se chama num. Dobro, recebe num vezes 2, e agora vou para a saída, que é mostrar o resultado. O dobro de num é igual, dobro. Ok? Bom, vamos executar o nosso programa. Vamos lá. Informe o valor desejado. Eu quero 25. O dobro de 25, gente, olha só. O dobro de 25 é 50. Para que não aconteça, isso deve estar acontecendo com vocês também, ele executa e fecha rapidamente. Tem um comando, read key, só isso, com ponto e vírgula. O que ele faz? Ele para a execução do programa e só continua quando você pressionar qualquer tecla. Vai resolver o nosso problema, olha só. Informa o valor desejado, 30. Ó, ele não fecha mais a janelinha. Então, toda vez no final do seu programa, você pode dar aquele comando read key. O dobro de 30 é 60. Então, olha só. Aí, todas as vezes agora, eu posso... Deixa eu voltar aqui. Eu posso voltar. Não sei por que ele... porque ele abriu 2 telas. Pronto, está aqui meu programa. Então, esse comando, ele vai permitir que o programa não se feche ao final da execução. Bom, então aqui nós fizemos um programa bem simples, que nós vimos na nossa primeira lista de exercícios. Um programa que lê um valor,
né? Uma entrada de dados aqui que lê um valor, calcula o dobro desse valor e mostra esse dobro. Bom, como é que seria, então, se eu quisesse executar 5 vezes esse mesmo programa sem repetir as variáveis? Eu declaro uma variável que vai controlar a minha repetição, acrescento aqui for, já que eu usei o i, ele vai começar de 1, já que eu quero 5 vezes, então até 5, e o do, que é o faça. Sempre tem que colocar também lá no for. Só vou organizar a indentação, isso é uma coisa muito importante para a organização do nosso programa. Read key vai ficar lá fora. Tudo que eu quero que se repita vai ficar dentro do for, vai ficar aqui, ó. Tudo que eu quero que se repita. O que eu não quero repetir vai para o final. O read key é só para no final ele não encerrar. Eu não quero que isso aconteça 5 vezes, só quero uma vez. Então, olha só. Todas as vezes que ele chega aqui no end, o i vai começar de 1. Todas as vezes que ele chega nesse end, ele sobe novamente. O i agora passa a ser 2. Executa. Volta. Vai lá no for novamente, vale 3, até chegar no 5. Quando chega no 5, ele executa, sobe, vale 6. Opa, era só até o 5. Ele sai e continua o programa. Vamos ver se funcionou? Vamos lá. Vamos executar. O valor desejado, 3. O dobro de 3 é 6, informe o valor desejado. Eu esqueci de colocar o ln no final. Então, 8, 16, 90, 180. 30, deu 60, 4, 8, e encerrou. Bom, eu esqueci de colocar o ln aqui, por isso ele ficou assim. Agora, com o ln, valor desejado, 12, deu 24, informa o valor, 4, 5, 6, 7. Olha só, todos ele mostrou o seu dobro, até encerrar. Então, ele encerrou quando completou 5 vezes. Por isso que ele é chamado de estrutura de repetição determinada. Se você quiser deixar ele ainda mais bonitinho, você pode acrescentar uma linha aqui para separar uma execução da outra. Como valor desejado, 100. O dobro de 100 é 200. Pronto, eu inseri uma linha ali. Aí, 50 vai dar 100. 34 vai dar 68, 23 vai dar 46, 10, 20. Encerrou? Então, tá aí, pessoal, o nosso primeiro programa usando estrutura de repetição determinada for. Eu espero que vocês tenham compreendido como é que funciona essa estrutura. Desejo bons estudos a vocês e até a nossa próxima aula.